Está começando mais um Papo de Eletricista. Hoje, 2 de julho de 2016. E aí, amigo? Já se foram 6 meses do ano. Aquelas suas promessas lá da virada de ano também já foram cumpridas em 50%? Não esqueça de ser o protagonista da sua vida. Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Mais um podcast no ar. Obrigado a você que nos ouve pelo nosso site ou por qualquer agregador de podcast. Obrigado também a você que nos assiste via YouTube ou pela nossa página do Facebook. E já que estamos falando em assistir, hoje temos uma pequena novidade para você que gosta de acompanhar o nosso programa por vídeo. Com a ideia de deixar mais dinâmicos os vídeos que mostram os bastidores durante as gravações aqui no nosso estúdio, passaremos a gravar agora com pelo menos 2 câmeras. É uma forma de deixar o nosso vídeo visualmente mais interessante e dinâmico. Essa semana, ultrapassamos a marca de 2.000 seguidores no nosso perfil do Instagram. Motivo de muita felicidade, é claro. E se você ainda não nos segue por lá, procure por Papo de Eletricista e passe a seguir o nosso perfil. Novas fotos e novos vídeos toda semana. No podcast anterior, o de número 13, eu conversei com o professor Hilton Moreno, engenheiro eletricista, palestrante, instrutor, membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade e sócio-diretor do Grupo HM News. Grupo este que publica mensalmente e gratuitamente a revista Potência e a revista da Instalação. Também organiza o Fórum Potência e o Fórum Predial Tech. É uma conversa bem descontraída. Nós falamos sobre a evolução do setor elétrico, em especial das instalações elétricas, do ponto de vista do Hilton e dos seus 36 anos de formado. Também falamos sobre os textos normativos que norteiam as instalações e de todo o conteúdo técnico que o Grupo HM News vem gerando para o nosso setor. Uma entrevista com muito conteúdo que, se você ainda não teve a oportunidade de ouvir ou assistir, definitivamente não sabe o que está perdendo. O podcast 13 está disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube e nosso Facebook. Ouça, assista, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Conecte-se a um novo mundo. No programa de hoje, eu converso com o engenheiro eletricista Fábio Amaral, sócio, diretor operacional da Engerrey Painéis Elétricos. Também é autor do guia de bolso Beabá da Elétrica. Na sua 6ª edição, o guia, na versão impressa, conta com 360 páginas de conteúdo técnico que permite ao eletricista, instalador ou até mesmo projetista consultar diversas informações de forma rápida e prática. Lançada no final do ano passado, a versão mobile do guia, disponível tanto para smartphone como para tablet, já é sucesso de downloads na Apple Store e na Google Play. O Fábio vem aqui nos contar mais detalhes sobre esse guia, sobre esse sucesso entre os profissionais. Como você já sabe, aquele breve intervalo e no próximo bloco, a nossa entrevista. Você já segue a gente no Facebook? facebook.com/Papo de Eletricista. Na nossa página, você acompanha os bastidores das gravações, a produção de cada programa e fica sabendo quando um programa vai ao ar. Lá você pode deixar o seu comentário em cada edição e interagir com a galera que curte um papo. facebook.com/Papo de Eletricista.
Estamos de volta com o seu podcast semanal, o primeiro do setor elétrico. É o Papo de Eletricista trazendo entretenimento técnico para o seu final de semana. Depois que passei a trazer convidados aqui no nosso programa, tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais que, de uma forma ou de outra, influenciaram a minha carreira como eletricista. O programa de hoje não será diferente. No ano de 2012, tive que morar por cerca de 3 meses em uma cidade próxima à minha para me dedicar ao máximo à montagem de uma instalação elétrica industrial para um de nossos clientes naquela ocasião. O trabalho não era complexo, mas foi uma corrida contra o tempo, pois estávamos refazendo toda uma instalação que outrora um profissional sem a qualificação necessária havia montado. Um certo dia, um dos eletricistas da minha equipe chegou até a mim com um pequeno livreto técnico e me disse: "Toma aí, ganhei para você e acho que você vai gostar." Foi aí que eu conheci o Beabá da Elétrica, um guia de bolso que em poucas páginas e de fácil consulta consegui reunir as principais informações técnicas sobre produtos, equipamentos e normas que um eletricista precisa ter em mãos. Aquela versão, a mim presenteada, era a 3ª edição publicada em agosto de 2007. Mesmo relativamente defasada, pois 2 novas versões já haviam sido publicadas até aquele ano, uma em 2009 e outra em 2011, o Beabá da Elétrica tornou-se uma ferramenta junto a diversas outras que eu e minha equipe utilizamos durante esses 3 meses de intenso trabalho por lá. O tempo passou e hoje, em 2016, o Beabá da Elétrica está na sua 6ª edição, lançada em outubro de 2015, e agora conta com uma versão mobile para smartphone e tablets. Para conversar comigo hoje, recebo no nosso podcast Fábio Amaral. Fábio é engenheiro eletricista, autor do guia Beabá da Elétrica, sócio, diretor operacional da Engerrey Painéis Elétricos. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Bruno, uma boa tarde. Fábio, nós temos ouvintes aí de todas as partes do país. Então, antes da gente falar sobre esse guia, e até mesmo para contextualizar a nossa conversa, eu queria que você apresentasse a Engerrey, a Raymaster, para os nossos ouvintes. Eu creio que esse know-how aí, toda essa expertise de vocês foi decisiva aí para o sucesso do guia. Sim, sem dúvida. A ideia do guia veio justamente para ser uma ferramenta de apoio na nossa engenharia de aplicação. Na época, então, somente na Raymaster, que foi onde eu iniciei as minhas atividades, na época como estagiário, no ano de 1999. E trabalhando na área de engenharia de aplicação, eu comecei a sentir algumas dificuldades que acredito que seja comum a todos os profissionais da área elétrica. As informações existem, porém estão todas dispersas, né? Naquela época a questão da internet não era tão difundida, o acesso não era tão vasto como tem hoje, com acesso a smartphones, todo mundo tá online. Naquela época não era tão disseminado dessa forma, e cada vez que a gente precisava de informações, a gente tinha que consultar o catálogo de um fabricante, buscar informação no catálogo de outro, e informação técnica através de normas, enfim. Aí que surgiu a ideia da gente fazer um compilado das principais normas que regem o setor elétrico, agregando isso às tabelas dos principais fabricantes, tabela de cabos, tabelas de barramentos, dimensionamento de partidas, enfim, montar uma tabela, várias tabelas compiladas num único item, né, num único guia. Aí a Raymaster aprovou a ideia, gostou da ideia e falou: olha, se você se dispor a elaborar esse guia, a gente publica esse guia. Foi assim que surgiu o Beabá da Elétrica no ano 2003. Já no ano 2003 já não era mais estagiário da empresa, já havia me formado e já era representante comercial, mas também atuava na área de prescrição técnica dos equipamentos da Raymaster. Aí surgiu o guia Beabá da Elétrica, que inicialmente a gente fez para ser como lançamento na feira da indústria eletroeletrônica que ocorria naquele ano em Curitiba. Então, em agosto de 2003, a gente lançou um guia com distribuição gratuita na feira.
E a gente teve uma agradável surpresa, a aceitabilidade foi muito grande. O guia, então, contava com 68 páginas, a primeira edição. E era um beabá mesmo, era os conceitos básicos da elétrica, as tabelas mais básicas que tinha. Bom, foi fazendo tanto sucesso que antes de completar 2 anos, por que 2 em 2 anos? Que era o período de intervalo das feiras. Antes de completar 2 anos já se esgotava a edição e a gente aguardava daí a próxima feira para lançar o novo guia e com distribuição, e após isso ser distribuído via Correios também. Então assim que surgiu a ideia do beabá. Quanto à questão das empresas, a Reimaster é uma empresa que atua no mercado de materiais elétricos há 29 anos, distribuindo materiais hoje de praticamente 150, 180 indústrias, são mais de 40 mil itens em estoque em Curitiba, a gente atende o Brasil todo. E em 2002, assim que no período de transição da Reimaster, eu saí da Reimaster e me associei à Reimaster para a criação da Engerrey Painéis Elétricos. Então nós somos sócios da Engerrey Painéis Elétricos, que também visa aí fornecer, além de materiais, a solução completa, né? Trabalhando bastante em parceria com os eletricistas mesmo, porque a gente fornece o quadro para o eletricista fazer a instalação em campo, e passando também todo o know-how que a gente tem, que tinha até então na comercialização dos materiais, e o know-how da Engerrey de 14 anos de mercado em montagem de quadros, estão todos incorporados em todas as edições do Beabá. Nessa primeira edição, você lembra quantas unidades foram publicadas? 5.000 unidades. Um pouquinho diferente para hoje em dia, né? 45 mil hoje em dia, não é? Sim, foram, na verdade, o número 45 mil é o número de exemplares distribuídos até a 4ª edição, né? Na 5ª edição foram distribuídos mais 10 mil exemplares, então, somando até a 5ª edição, a gente tinha distribuído 55 mil unidades, né? Uhum. O que a gente se propôs a fazer? De uma edição para outra, a gente simplesmente estaria aumentando o conteúdo, inserindo novos conteúdos após cada capítulo. Ou seja, parou no capítulo 10, a gente entra com 11, com 12, enfim. Uhum. Em 2015, aquilo estava meio que tornando um Frankenstein, né? Porque eu tinha uma tabela feita lá em 2002, 2003, que ela tinha um formato, outra feita em 2011, ela tinha outro formato, enfim. Então eu resolvi reestruturar todo o guia, uniformizar toda a parte de diagramação, formatos, definir formatos de tabela, pegar as últimas da tabela, referenciar os critérios no cálculo de barramento, citando as normas que estavam sendo aplicadas, né? E aí houve uma pesquisa muito maior nesse sentido. Então a gente fez pesquisa novamente em cima de todo o conteúdo, reestruturou todo o conteúdo, e lançou a versão, a sexta edição, que das 68 páginas lá da primeira edição. Na 5ª edição a gente tinha 180 páginas, na 6ª a gente tem 360. Então é praticamente o dobro do conteúdo da 5ª para a 6ª edição. E a nível de números, né, a 6ª edição a gente lançou também na versão mobile, e já são mais de 20 mil downloads em menos de 6 meses. É muita coisa, né? Sim, a gente está tendo uma aceitabilidade muito grande, principalmente essa questão da versão mobile, e a gente consegue uma capilaridade muito grande, né? Ele já está expandido em todo o território nacional, em mais de 40 países. Tá? Pelo acesso no Google Play e na Apple Store, a gente consegue visualizar as regiões onde estão sendo feitos os downloads. Então a gente já foram baixados em 40 países diferentes. E Fábio, antes da gente entrar nessa versão mobile, eu queria só voltar um pouquinho na versão impressa e no contexto que ela foi criada, no que ela se propõe. Embora ela se chame Beabá da Elétrica,
ela não é à disposição dela ensinar ninguém a trabalhar com elétrica. Pelo contrário, ela é feita para quem já é profissional na área. É isso? Sim, isso é uma coisa que a gente frisa bastante. Eu deixo muito claro isso em todas as entrevistas que eu concedo sobre o assunto. No guia também isso está bem claro, né? Apesar do nome Beabá remeter a algo básico, ali não tem nada de básico, porque a gente não pode falar nada de básico quando a gente está tratando do assunto da área elétrica, né? Elétrica é um assunto complexo, feito para profissionais da área. Então, é um guia onde tem conceitos básicos para os profissionais da área elétrica, para os estudantes da área elétrica. Não é para leigo pegar o beabá em final de semana e sair fazendo instalação. Então, isso a gente deixa bem claro, esse sentido. Até mesmo na parte, em seguida a gente vai falar mais sobre isso, na parte do Beabá Mobile, tem uma ferramenta de dimensionamento que você alimenta os dados. Então o leigo não consegue alimentar aqueles dados porque ele não sabe do que ele está falando. Né? Então esse é o contexto realmente. É um guia feito aos profissionais da área, aos profissionais do nosso segmento. Eu acho que o contrário também é válido salientar, Fábio, porque não existe aquele eletricista que fala assim, eu sou profissional extremo e não preciso consultar isso. É tanta tabela, é tanta informação que é pouco provável que um eletricista guarde tudo e é essencial que ele tenha algum lugar para consultar, né? Sim, até mesmo porque, vamos citar um exemplo novamente, vou citar um exemplo de barramentos, né? Se você hoje, eu te digo isso porque é uma coisa que me chamou bastante atenção na versão da 6ª versão. Se você for fazer uma pesquisa a nível de capacidade de corrente de barramentos de cobre, você vai encontrar umas 200 tabelas diferentes na internet. Cada uma tem lá barramento tal, essa corrente, o outro muda a corrente, o outro muda a corrente. Mas se você observar, nenhum deles te dá fonte. Da onde surgiu esse número? Não é fabricante? Não coloca se é fabricante, quem que é o fabricante, geralmente são tabelas de distribuidores, ninguém te dá fonte nenhuma. No Beabá da Elétrica a gente dá a fonte, é baseado na norma DIN, a norma alemã de 1976, que tem os barramentos ensaiados. Então, ou seja, é o único documento que dá lastro para esse tipo, para essa tabela de barramentos. E os outros barramentos que não estão tabelados? Aí tem a metodologia da norma que te permite calcular, e foi calculado baseado nisso aí, e ali tem o roteiro de cálculo. Então, é essa uma das características básicas que a gente procurou colocar ao Beabá, ou seja, e aí os profissionais, a gente não tem uma menção a isso, falar, não precisa, isso é uma coisa muito básica, porque é exatamente isso que você falou. Como que eu vou ter em mente gravado qual que é a capacidade de condução de um barramento de 2 polegadas lá a 10 metros? Ou seja, não tem. Isso tem que ser consultado, né? Ótimo. E a pior forma é você consultar e ter 3 informações distintas e qual usar. E sem referência fica mais difícil ainda tomar a decisão, né? Com certeza. Porque eu fico pensando, por exemplo, na época, em 2012, quando eu conheci o Beabá, a gente tinha muita decisão que era decisão de campo. Ainda mais quando a gente estava com o tempo corrido, você não tinha, e era uma cidade muito pequena, você não tinha engenheiro na cidade para tirar uma dúvida. Você ali folhear uma norma de, 100 páginas, 200 páginas, até você achar a informação, era inviável praticamente. Então isso aqui para quem nos assiste agora via YouTube, para quem assiste aqui a gravação no estúdio, tá vendo a versão de 2007 aqui na minha mão, bem judiada, porque nós usamos ela muito na época, são informações relevantes, confiáveis, e que você consulta, assim, 2, 3 páginas que você folheia aqui dentro, você acha qualquer informação que você precisa. Isso numa de 130 páginas, que é a 3ª edição. A versão 2007, uma das tabelas características, na tabela eu não lembro se na 2007 já tinha, mas a de corrente de cabos, também tinha distância. O cabo 16 resiste a X amperes, em 220 até tantos metros, em 380 até tantos metros. Isso era uma ferramenta importantíssima para você tomar decisão, né? Falar, mas o cabo 10 milímetros aguenta 50 amperes? Aguenta. Mas até quantos metros? Até 10, 20, 30, 100? Mas a minha distância é 100 metros.
aguenta ou eu tenho que desclassificar aumentando a bitola? Então essas informações você passa a ter de uma forma rápida com uma consulta do guia. E aí, em 2015, vocês lançaram, junto com a 6ª edição, a versão mobile. Na época, tanto o Beabá da Elétrica quanto uma versão Pro. E é essa Pro que o bicho pega, porque se a pessoa não entender o que está fazendo, não faz, né, Fábio? Não faz, ele não chega a dado nenhum, né? Mesmo porque todos os critérios são obrigatórios, ele tem que preencher todos os critérios. Então, qual que foi a ideia da versão mobile, né? A versão mobile surgiu do que hoje, a gente não pode generalizar, né? Mas a grande maioria da população brasileira ou tem acesso a um smartphone ou tem acesso a um tablet. Desde o mais simplesinho até os equipamentos mais modernos, todos eles têm acesso, a maioria das pessoas tem acesso. E a vantagem é que o aplicativo é um aplicativo leve, ele roda offline e pode ser baixado por qualquer smartphone Android ou iOS. Então surgiu o seguinte, da mobilidade. Vamos supor assim, você está em campo, você está numa cidadezinha no interior de Minas, lá na fábrica, no meio do mato lá. Tem sinal de internet? Não tem sinal de internet. Mas você baixou o aplicativo, ele está rodando offline. Você pode consultar todas as tabelas, porque tudo que está na versão impressa está na versão mobile. Você tem tudo que tem dentro do livrinho também tem aqui. Mas eu esqueci o livrinho lá no hotel, não está aqui, enfim, tudo tem ali. E também essa ferramenta de dimensionamento também funciona offline, ou seja, você pode fazer todos os cálculos. Você vai inserindo dados lá, insere a tensão que você vai trabalhar no circuito, número de fases, um circuito trifásico, qual que é a corrente da carga, enfim, distância, modo de instalação. E ele já te dá as opções de cabo. Você tem que usar 2 pernas de 50 ou 3 pernas de 25, enfim, dependendo da configuração. Você falou, quero colocar 4 pernas por fase, ele já te limita e falou, você pode usar isso aqui. Já te mostra também qual que é a queda de tensão que vai ter no circuito. Aí você já vai mensurar. Você fala, mas é admissível até 5. Mas não interessa, o meu cliente quer uma queda de tensão de 3. Então você vai lá e trabalha numa queda de tensão de 3, sabendo qual cabo que você vai ter para ter uma queda de tensão de 3. A norma diz até 5, mas não é necessariamente que você vai ter que trabalhar em 5, aí depende da especificação de cada projeto. Então, os cálculos estão baseados na norma e você pode seguir também o que o teu projeto pede nesse sentido. Ou seja, você tem uma ferramenta de cálculo muito mais rápida à mão. Esse é apenas um dos exemplos. Também tem dimensionamento de partida de motores, né? Você faz lá o motor de 10 CV, vou fazer uma partida, estrela triângulo. Ele vai te dar os rotatores K1, K2 e K3. Mas eu quero da Schneider. Ele te dá as referências da Schneider. Eu quero da Siemens, ele te dá as referências da Siemens. Quero fazer um inversor de frequência de, 20 CV. Ele te dá a referência da Siemens, ele te dá a referência da Schneider, ele te dá a referência da VEG, para aquele modelo, para aquela aplicação, enfim. Então, é uma ferramenta muito poderosa, principalmente para vocês, profissionais que atuam em campo. O pessoal de projeto também usa bastante, mas o maior usuário dessa ferramenta é o pessoal de campo. E Fábio, quando vocês optaram por criar essa ferramenta mobile e ainda deixar ela com essa possibilidade de customização de cálculo, vamos chamar assim, vocês imaginavam que ela teria toda essa abrangência, incluindo ultrapassar os limites aí do nosso país? Porque as normas brasileiras, em sua maioria, seguem a IEC. Há 2 programas anteriores eu conversei com o Hilton Moreno, que é do Comitê Brasileiro, conversei com o Edson Martinho, que é da Bracopel, e a gente bateu muito em cima em questão de norma, e que as normas brasileiras seguem IEC e Companhia Limitada, né? E em algumas, obviamente, são adaptadas, tropicalizadas para o nosso país. Como que vocês enxergam isso? O aplicativo ser
baixado e utilizado em 40 países diferentes. Sim, respondendo primeiro a sua pergunta, a gente em nenhum momento teve essa pretensão dessa abrangência, ou seja, a gente não imaginava a repercussão que isso teria, né? Ou a gente estava focado no nosso mercado regional, né? Região metropolitana de Curitiba, Paraná, até então a nossa abrangência era essa. Não imaginava essa abrangência que ia ter todo a nível nacional e até a nível internacional. Quanto à questão da padronização das normas, né, ele deixa bem claro a que normas seguem, e todas elas são referenciadas à NBR IEC, né? Não, acho que não tem nenhum, com exceção da NR 10, NR 26, que são citadas ali, que são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. As outras são todas normas internacionais que seguem, mesmo porque os componentes que a gente cita são componentes todos homologados internacionalmente, né? São disjuntores da Schneider, são contatores da Schneider, são inversores da Siemens, enfim. Então, talvez por isso, por serem referências mundiais que estão nos produtos listados ali, que ele esteja tendo essa abrangência toda em outros países, mesmo tendo essa questão da diferença da língua, né? A língua portuguesa. Inicialmente a gente imagina talvez que sejam profissionais que falam português, ou brasileiros que moram fora, ou até mesmo porque a questão técnica é meio que universal, né? São referências de produto, enfim. Hoje você pegar um catálogo inglês, você se vira, e da mesma forma, acho que se eles pegarem um guia em português, as referências, eles acabam se virando também. Fábio, e você como engenheiro, como empresário do setor com uma longa data de experiência já atuando em projetos, instalações e tudo mais, e como criador de conteúdo técnico para a nossa área, como que você vê hoje a necessidade do eletricista em se atualizar, em ter ferramentas como essa de consulta, e como é que você vê a visão deles para isso? Olha, a gente pode dividir basicamente em dois segmentos. Tem os profissionais da nossa área que eles querem estar em crescimento contínuo, procuram treinamentos, procuram ver tudo que há de novo, utilizam ferramentas novas, ou seja, eles querem crescer profissionalmente, querem adotar posturas seguindo as normas que regem o país. Então, esses profissionais, eles estão fazendo uso com uma frequência desse produto, eles fazem comentário nas redes sociais, eles nos mandam e-mails, dando sugestões, enfim. Por outro lado, existem alguns profissionais que eles estão na zona de conforto e querem continuar na zona de conforto. Isso a gente vê bastante em mais segmentos residenciais, mais no interior também. São os profissionais que não querem se incomodar muito, né? Ou seja, é um cara onde você faz uma instalação prevendo DPS, DR, o cara vai lá e bypassa tudo, porque aquilo ele vai ter trabalho para fazer funcionar certinho, porque se ele fizer um negócio mais ou menos já não vai funcionar. Isso não precisa ir longe, né? Eu estou fazendo uma reforma na minha residência e, enfim, eu contratei um eletricista para fazer as instalações lá, e a gente vê claramente que ele não quer seguir os padrões, né? Você viu lá, aí eu coloquei um quadro produzido por nós, com todas as proteções, DPS, protetor de surto, enfim. O cara surtou na hora de ligar. Então, por aí você vai dar, eu falei, não, aqui não, né? Eu não posso fazer isso dentro da minha própria residência. A casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau, né? Não, de jeito nenhum. Então, eu divido basicamente em dois segmentos isso aí, né? E sempre vai existir, Bruno, profissionais que, olha, eu tô na mesma, eu sempre fiz assim, o que você mais usa é o seguinte, eu sempre fiz assim e sempre funcionou. Mas nunca teve protegido, mas nunca deu problema. Nunca deu problema, mas pode dar e pode dar problema grave, né? Nunca precisei de DR. Nunca precisou, pode ter gente levado choque, pode ter causa de morte, mas não é identificado, né? Enfim. Então, mas sempre vai existir os dois extremos, e eu acho que cabe a nós,
que trabalhamos como formadores de opinião está sempre batendo na tecla de que nós temos que seguir as normas, temos que seguir as padronizações, e se existe norma, é para ser seguida, né? Não é para questionar, não, mas sempre funcionou, não é por esse lado, né? Com certeza. Fábio, nós estamos aí, o guia foi lançado em finalzinho de 2015, em outubro de 2015, né? Nós estamos aí com 6 meses. Já existe alguma previsão de novidade para o do ano que vem, 2017? Existe uma novidade ainda para esse ano, tá? E é o desenvolvimento do mesmo guia na versão web. Nós vamos disponibilizar para acesso a browsers a versão web do Beabá, inicialmente o Beabá da elétrica especificamente, e daí no lançamento da 7ª edição a gente vai disponibilizar daí o Beabá Web Pro também. Então, mas até o final desse ano a gente vai ter o Beabá Web, a mesma versão impressa também para acesso à internet via browser, enfim. Porque muitos me perguntam, mas você não vai ter para a versão do Windows Phone, enfim. Bom, hoje o número de usuários do Windows Phone não é tão grande, né? Tanto é que a gente teve, se contar 20 solicitações, né, de um universo de 20 mil downloads baixados, tinha mais 20 solicitações de pessoas reclamando do Windows Phone. Então, por isso a gente decidiu não investir nessa plataforma mobile e sim investir numa plataforma daí um pouco mais ampla, que daí o projetista pode usar no escritório dele, no desktop, no notebook, enfim, vai ter um acesso melhor. Então essa é a principal novidade. E para a 7ª edição, a gente está aberto a sugestões, até gostaria de aproveitar a abertura e estender aos seus ouvintes sugestões que tenham ou dificuldades que tenham de informações, essa informação é difícil, compilado tem em vários lugares, nos envie essas sugestões que a gente vai estar analisando e incorporando ao guia para que se torne cada vez mais completo. Para quem tem interesse na versão mobile, é só entrar na loja e fazer o download? Tem algum custo? Precisa fazer algum cadastro, alguma coisa assim? Ou só download e usar direto? A versão mobile tem basicamente 2 opções, né? Ou entra diretamente nas lojas da Google Play ou Apple Store e digita lá em Beabá da Elétrica e já vai aparecer, né? É só fazer o download sem custo nenhum, sem cadastro nenhum também. Ou acessa o nosso site, o www.engerrei.com.br, vai ter um ícone do Beabá e lá tem um ícone para ir para as lojas, né, para fazer o download por lá. Pode ser feito por lá também sem custo nenhum. São as 2 opções que tem para fazer. E para quem tem interesse na versão impressa? A versão impressa, sim, também é via site. E tem um ícone de solicitar versão impressa. Preenche o pequeno cadastro que tem lá, né, com os dados para envio, né, nome, endereço, enfim, os dados para envio. Responde um pequeno questionáriozinho lá de 2 ou 3 perguntas, dizendo de que forma tomou conhecimento desse guia, para que a gente possa estar medindo quais os veículos de comunicação no qual a gente está tendo abrangência, né, para estar insistindo na divulgação cada vez mais desse produto. E a gente envia gratuitamente via correio, o sistema de mala direta, o guia para o usuário. E eu vou estar aproveitando, Bruno, eu vou estar disponibilizando algumas unidades com a dedicatória para os seus ouvintes, para que você possa fazer o sorteio entre os seus ouvintes também da produção impressa. Ótimo, agradeço. Fábio, então é isso. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu, como eletricista, e em nome dos eletricistas, quero te agradecer pela ideia e pela criação desse pequeno livreto que me salvou em 2012 e acho que ajuda muita gente em campo, projetistas, principalmente acho que eletricistas que precisam ter essas informações em campo e não pode perder tempo pesquisando em outros lugares.
E eu quero deixar o espaço aberto para suas palavras finais aos nossos ouvintes. Ok, Bruno, eu que agradeço em nome da EGREI Painéis Elétricos e da Reimaster Materiais Elétricos a oportunidade e o espaço aberto por você no Papo de Eletricistas para estar expondo esse guia e, mais uma vez, pedir a colaboração de sugestões para as futuras edições, e a gente vai continuar com essa iniciativa para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais essa interação entre os profissionais do setor elétrico. Ótimo. Nessa entrevista eu conversei com Fábio Amaral, engenheiro eletricista, autor do guia e do aplicativo Beabá da Elétrica, sócio, diretor operacional da EGREI Painéis Elétricos. Depois do nosso breve intervalo, você fica sabendo dos novos vídeos que já estão disponíveis no nosso blog. Não saia daí. Curte o YouTube? No nosso canal, além de acompanhar nossos podcasts semanais e as edições especiais, você assiste a vídeos exclusivos. Acesse e inscreva-se: papodeeletricista.com.br/YouTube. No decorrer dessa semana, 2 novos vídeos foram publicados no nosso blog. Um na segunda-feira e outro na quarta-feira. O primeiro deles, eu falei sobre o propósito que me fez criar o Papo de Eletricista. É um vídeo bem legal. Já no segundo vídeo, no de quarta-feira, eu falo como você pode ficar informado de todo o conteúdo produzido por nós ou por parceiros do nosso podcast. Se você ainda não assistiu a nenhum deles, acesse o nosso blog, papodeeletricista.blog.br, papodeeletricista.blog.br. E claro, depois de assistir, deixe o seu comentário, ele é fundamental para nós. Como você ouviu no bloco anterior, o Fábio disponibilizou uma certa quantidade de guias Beabá da Elétrica, todos com uma dedicatória dele, para que sejam sorteados entre os nossos ouvintes. Como ainda não sabemos a quantidade exata que será nos enviada, vamos combinar o seguinte: assim que a caixa com os guias chegar aqui na empresa, eu vou fazer um vídeo mostrando a quantidade disponível, o que você deve fazer para concorrer uma unidade e a data em que faremos o sorteio, ok? O podcast de hoje chegou ao fim. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse programa. Não esqueça de deixar o seu comentário lá no nosso site ou em uma de nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez a Fábio Amaral, sócio e diretor operacional da EGREI Painéis Elétricos, pela participação e pela generosidade em fornecer algumas unidades do guia Beabá da Elétrica para serem sorteadas entre os ouvintes. Sábado que vem, mais um podcast com mais uma entrevista feita com algum profissional referência do nosso setor. Aquele abraço e até o nosso podcast de sábado que vem.